Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como tem perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e nos livra de todo mal. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Segundo Timóteo, capítulo 3. Os últimos dias. Lembre disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão a verdade. Com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entrarão nas casas e conseguem dominar mulheres fracas que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo, fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. A palavra, ela fala dos últimos dias. A palavra, ela fala para que as pessoas lembrem que nos últimos dias haverá tempos difíceis. E esses tempos difíceis que a palavra fala, eles já chegaram. A palavra, ela fala, pois muitos serão egoístas e avarentos. Essas pessoas egoístas e avarentas, elas já estão nesse tempo que nós vivemos agora. A palavra fala, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes, xingadores, não obedecem os seus pais. Isso que essa palavra que ela fala aqui no livro de Timóteo, essa palavra já acontece nos tempos de agora. Nos tempos de hoje acontece essas coisas. As pessoas já estão assim,
já estão seguindo um caminho errado, já estão fazendo o que elas bem entendem com as suas próprias vidas, pensam que estão indo pelo um caminho bom, mas se enganam, estão indo pelo um caminho errado, um caminho que leva elas para o inferno. Esse é um caminho que as pessoas estão seguindo na Terra. Ainda existem pessoas que ainda obedecem os seus pais, ainda existem pessoas boas na Terra, mas são poucas, porque as pessoas estão na Terra corrompidas. As pessoas pensam só nelas próprias. As pessoas são egoístas, avarentos. Há pessoas orgulhosas na Terra, não importando se pessoas estão dentro de igrejas ou fora, não importando se são de igrejas evangélicas ou de outras igrejas, as pessoas estão orgulhosas, estão vaidosas, as pessoas estão corrompidas na terra. As pessoas, a palavra ela fala, pessoas xingadores, pessoas ingratos, desobedientes. Isso já acontece na terra. Pessoas, umas xingam outras, pessoas são ingratas, pessoas às vezes são ingratos com as outras, mas são ingratos até com o próprio Deus. Pessoas são desobedientes a seus pais, a seus parentes, mas são também desobedientes a Deus, que é o Pai de todas as pessoas da terra. Ele é o Criador de todas as coisas, né? É Ele que criou os seres humanos da terra e as pessoas não obedecem nem o próprio Deus que está acima de todas as pessoas na terra. A palavra ela continuou falando que as pessoas são desobedientes aos pais e as pessoas não respeitam a religião. As pessoas elas não têm o amor uma pelas outras, o amor que Jesus deixou nas Bíblias Sagradas, o ensinamento do amor ao próximo. Nos dias de hoje, as pessoas não têm o verdadeiro amor. Falam que tem, mas o amor que elas falam, que às vezes tentam demonstrar para que apareça com uma imagem boa, mas se for ver, esse amor não é verdadeiro. Esse amor é falso. Ele não é o amor que Jesus deixou escrito na Bíblia. Esse amor que as pessoas falam é falso. São poucos as pessoas na Terra que têm o amor verdadeiro ao próximo. São poucas. Muitos só representam como se fossem atores disfarçados, representando uma coisa, dizendo fazer uma coisa, mas não faz. São só representações. A palavra ela continua falando que as pessoas são caluniadores, incapazes de controlarem, incapazes das pessoas se controlar. As pessoas, umas, caluniam outras por coisas, às vezes, que outras não fizeram. Pessoas, elas são caluniadoras, são incapazes de se controlar. As pessoas são capazes, elas não são capazes de se controlar. As pessoas perdem o controle e elas entram em muitas confusões, em muitas coisas que não deveriam entrar, porque não são capazes de estar se controlando. Pessoas são violentos, pessoas são atrevidos, cheios de orgulho. A palavra ela fala que chegaria o tempo que as pessoas amariam mais os prazeres do que Deus. Esse tempo já chegou. As pessoas amam mais os prazeres da vida do que Deus, os prazeres do mundo do pecado. É o que as pessoas na terra amam hoje. Elas trocam o verdadeiro Deus
pelos prazeres do mundo do pecado. As pessoas, elas deixam Deus de um lado, elas não têm tempo para Deus, porque elas se envolvem com outras coisas que não é de Deus, outras coisas que não pertencem a Deus. As pessoas se entregam facilmente ao mundo do pecado, deixando Deus de um lado, achando que Deus não está vendo as pessoas na terra, mas Deus está vendo tudo o que as pessoas fazem na terra. A palavra, ela continua falando que chegaria um tempo que parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Chegaria um tempo que as pessoas pareceriam ser evangélicos, pareciam ser que acredita no Deus vivo, mas só aparência, só mostra, mas quando se fala da verdade, de toda a verdade, as pessoas, elas não mostram com as suas ações, elas negam o verdadeiro Deus, elas negam o verdadeiro poder de Deus que habita na terra. Porque as pessoas se corromperam, não importando se estão dentro das igrejas ou fora, estão corrompidas as pessoas na terra e elas negam a verdade. As pessoas, para se dar bem na terra, elas passam por cima das outras e negam a verdade. Negam o próprio Deus na terra para estar se dando bem, para as pessoas conseguir muitas vezes dinheiro, bens materiais, passam por cima das outras sem nem pensar se estão ferindo, se estão machucando, se estão destruindo as outras pessoas na terra. Fazem isso só pensando nos bens materiais, mas esquecendo do Deus vivo, esquecendo do Deus verdadeiro que está acima de todas as coisas e em toda a terra. A palavra, ela continua falando, ela fala que chegaria o tempo que negariam a verdade, mas o escritor escreve: fique longe dessa gente. Para as pessoas que servem a Deus, o Deus vivo, ficar longe desse tipo de pessoas orgulhosas, de pessoas que representam ser o que não é, dessas pessoas egoístas, vaidosas, essas pessoas que são desobedientes a Deus. A palavra, ela fala que fique longe desse tipo de gente, porque esses tipos de pessoa não agradam a Deus. A palavra continua falando: alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas que estão cheias de pecados, que são levadas por todo o tipo de desejo. A palavra, ela fala, ela quer dizer que entra o mundo do pecado, ele entra nas casas, consegue dominar as mulheres que são fracas em desejos. Esses desejos que fala são de pecados, são coisas que são desejos de carnes, são coisas que não é aceita por Deus. Essas mulheres que fala a palavra são mulheres que se corrompem facilmente, pessoas até que muitas vezes se vendem a troco de dinheiro, achando que estão fazendo o que é certo, mas na verdade estão fazendo o que é errado perante a Deus. Deus não manda ninguém na terra se vender
a troco de dinheiro, a troco de bens materiais, porque isso não agrada a Ele, isso é contra os mandamentos de Deus na terra. E as pessoas se corrompem facilmente. Facilmente elas se corrompem por causa do dinheiro, por causa dos bens materiais, por causa que as pessoas querem ter coisas que muitas vezes não conseguem ter trabalhando honestamente. Elas muitas vezes se vendem a troco de dinheiro fácil, mas essas pessoas, elas são condenadas por Deus. Se essas pessoas não se arrepender dos pecados que fazem na terra, elas não entrarão no reino do céu. Esse é o tipo de pessoa que não entrará no reino do céu se não se arrepender dos pecados. Mas Deus fala que ainda é tempo de arrependimento dos pecados na terra. Ele está ainda pronto para perdoar as pessoas que se arrepender, mas que se arrepender na verdade do Espírito Santo, não importando se estão dentro da igreja, se são batizados, se diz ter o Espírito Santo, mas muitas vezes diz, mas não tem. Não importa. É para que todas as pessoas na terra se arrependam dos pecados, se arrependa dos orgulhos, se arrependa de ser pessoas egoístas, avarentos, se arrependa de ser desobedientes, ingrato, se arrependam de todos esses pecados, para que vocês possam entrar no céu, porque no céu vocês não vão entrar de qualquer maneira, porque Deus, Ele sonda o coração, Ele sonda o profundo e escondido de cada pessoa, Ele sonda o interior de cada pessoa. Ele conhece todas as pessoas da terra. Não tem onde o homem pense que ele possa se esconder do olhar de Deus, porque ele não se esconde do olhar de Deus. Deus está com o olho como uma chama de fogo sobre todas as nações da terra. A palavra, ela continua falando. A palavra, ela fala, assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam. A palavra, ela fala que Janes e Jambres, eles foram contra Moisés, porque Moisés queria que eles obedecessem a verdade e eles não aceitaram. Eles foram contra, mas eles fracassaram. Eles ficaram fracos na fé. Eles fracassaram, mas não. A palavra, ela continua falando que eles não foram muito longe, pois todos verão como eles são tolos. Todas as pessoas daquele tempo viram como eles eram tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Essa palavra que fala que as pessoas que não seguem os verdadeiros mandamentos e faz as coisas que é contra Deus na terra, elas vão até uma altura, mas elas não chegam muito longe. Porque elas não chegam, porque as pessoas que fazem as coisas erradas na terra, elas não conseguem chegar muito longe. As pessoas que não andam na verdade com Deus, que não seguem os mandamentos de Deus na terra, elas não chegam muito longe, porque elas estão contra a verdade de Deus. E ainda hoje, em toda a terra, Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle de todas as coisas na terra. As pessoas pensam que Deus não está vendo nada, que Deus não tem o poder,
para controlar as coisas que acontecem na Terra. Deus tem sim o poder para controlar, porque toda a Terra está na mão de Deus. É Deus que controla tudo. Mas Deus permite que aconteça coisas na Terra para ver se os homens se arrependem dos pecados na Terra. Deus deixa acontecer coisas na Terra que às vezes as pessoas ficam assustadas. Às vezes as pessoas perguntam se Deus é bom porque Ele deixou acontecer algumas coisas na Terra que acontecem na Terra. Às vezes muitas catástrofes, terremotos, acontece acidente inesperado. As pessoas perguntam por que Deus deixou acontecer. Deus deixa, Deus permite que aconteça para ver se as outras pessoas se arrependem dos pecados na Terra e vivam a vida verdadeira com Ele e sigam os mandamentos de Deus na Terra. Deus permite que essas coisas que vocês vê acontecendo na Terra, que às vezes destrói alguns lugares, pessoas que morrem em alguns acidentes, Deus deixa acontecer para as pessoas ver e para que as pessoas se arrependam dos pecados. Deus está no controle de tudo. Deus sabe tudo o que vai acontecer com as pessoas na Terra, mas Ele não impede que aconteça para que as outras pessoas vejam o poder dele na Terra, para que as pessoas vejam e se arrependam dos pecados enquanto é tempo de se arrepender dos pecados na Terra. Deus ele é bom, mas Ele julga as pessoas na Terra. É Ele que vai ser Jesus, o Filho de Deus. Ele vai ser o juiz justo que vai julgar todos os povos e em toda a terra. Ele é bom, mas Deus, Ele trabalha na vida das pessoas e permite muitas vezes que aconteçam coisas com as pessoas na Terra para que elas se arrependam dos pecados e se entreguem para Ele, que Ele é o Deus verdadeiro, vivo, que estás no céu acima de tudo e de todos. As pessoas nunca devem se perguntar por que Deus deixa acontecer as coisas na Terra, porque Deus ele está no controle de tudo e Ele sabe de todas as coisas, mas as pessoas da Terra, elas não sabem de nada. Deus sim, Ele sabe de tudo. Ele sabe quando as pessoas nascem e quando as pessoas morrem na Terra. Deus está cuidando de todas as coisas, ainda hoje na Terra. Deus tem a Terra nas suas mãos. Ele tem o controle de todas as coisas que acontecem na Terra. Mas Deus falou que nos últimos tempos aconteceria muitos sinais na Terra e esses sinais já se mostram que acontece em todos os lugares da Terra.